Saudações a todos, daqui é Ngunza Nzazi e Buyokane, o mago do Criador dos céus e da terra. Hoje venho falar a respeito do calendário. Vamos falar dos calendários. Se estamos a falar dos calendários, obviamente que estamos a falar do tempo, porque o calendário podemos definir aqui como um elemento que dá corpo ao tempo. Presta bastante atenção. Essa é uma sabedoria passada pela Sua Majestade, o Rei do Povo Banto, a respeito do calendário. Hoje conhecemos vários países que têm os seus próprios calendários, mas infelizmente a maior parte das nações do mundo obedecem um calendário, que é o calendário dos romanos, o calendário gregoriano. Por que o calendário é tão importante assim e por que algumas nações despertaram e decidiram ter o seu próprio calendário? Como é o caso da China. A China tem o seu próprio calendário, o Japão e toda a comunidade árabe, os países árabes, eles obedecem o seu próprio calendário. Mas por quê? Presta atenção. Para isso, nós temos que voltar lá mais para trás e eu vou trazer aqui um texto das Escrituras que também se encontra na Bíblia. Na Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Está escrito assim: multiplicai-vos e enchei a terra. A multiplicação está a falar propriamente da reprodução da espécie humana, né? Mas o que é encher a terra? Encher a terra é desenvolvê-la, é manifestar, né? Hoje foi manifestado, foi criado o carro, as construções das casas, das cidades, está a perceber? Construir grandes atrações, grandes máquinas, isso é o que significa encher a terra, ou seja, desenvolver, co-criar, está a entender? Porque as energias já estão aí e os seres humanos só podiam manifestar ou co-criar, encher a terra, porque quando a terra foi criada, não tinha assim palácio, né? Não tinha carro, não tinha motorizada, não tinha empresas. Então, o encher a terra é desenvolvê-la. Está a perceber? Mas só que isso, desenvolver ou manifestar ou encher a terra, faz-se dentro de um tempo. E esse tempo deve obedecer um determinado calendário. Perceba aqui. Eu quero te explicar que o tempo é como um espaço. O tempo é como um terreno. Né? E o que se faz no terreno? No terreno constrói-se, você pode colocar uma casa, pode escavar um buraco, pode colocar uma loja dentro de um terreno. Agora, se o terreno for meu, a maior parte das coisas que devem estar nesse terreno devem ser meus ou devem ser de um estranho? Claramente que devem ser meus. Dentro do meu terreno eu tenho que ter as melhores coisas. Está a perceber? Então é como o tempo. O tempo é um terreno, é um espaço onde devem ser fixados acontecimentos. Quer dizer que o desenvolvimento de uma civilização, de um povo, de um país, depende do tempo, do calendário, da agenda. Perceba aqui, é por isso que você lê que todas as coisas têm tudo tem o seu tempo, tudo deve estar conectado a um tempo. Está a perceber? Então, quando eu crio o meu calendário, eu estou a dar corpo ao tempo. E se eu quiser desenvolver a minha nação, eu preciso desse calendário e por meio desse calendário eu vou formular uma agenda. A agenda é que vai instruir o calendário. Do dia tal até o dia tal, do ano tal até o ano tal, vou fazer isso e aquilo, eu serei aquilo, serei o melhor, serei blá blá, serei blá blá. E o universo
vai trazer as ocasiões para que se manifestem aquilo que foi agendado. Está a perceber? Se na minha agenda eu calendarizei que eu devo ser o melhor em termos de desenvolvimento, se você for submisso ao meu calendário, é que o meu calendário já tem uma agenda. Você vai lutar para ser desenvolvido, mas você não vai conseguir ser desenvolvido, não vai conseguir se desenvolver, porque por meio do meu calendário eu já agendei que o único que deve ser desenvolvido, deve ter o bom, do melhor, sou eu. Eu até posso, dentro do meu tempo, do meu calendário, te dar algumas misquinhas. Vou dar exemplo. Dentro do meu terreno, eu posso te dar um pequeno espaço para você ter um quartito, fazer uma coisinha, mas eu é que devo ter as melhores coisas. Então, se tu leres a Bíblia, existe um rei, né? Essa profecia está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está escrito que viria um reino, e nesse reino teria um rei que poderia mudar a lei e o tempo. Mas hoje estamos aqui a falar do tempo. Por que ele tinha que mudar o tempo? Na verdade, ele mudou o calendário. Porque existe um calendário da Terra, um calendário original, né? Existe um calendário original que conta o tempo, o nosso tempo nessa nossa dimensão. Mas só que nesse calendário, que é o calendário Bantu, já estavam fixados os acontecimentos que teriam que ocorrer. Então ele viu que aquilo que eu vou tentar fazer não dará êxito, porque o calendário está tudo preenchido com justiça e equidade entre todos os povos da terra, o desenvolvimento. Então, o que ele fez? Como ele descobriu esse segredo por intermédio dos seus magos, ele criou um novo calendário e fez uma outra agenda. Ele agendou tudo de bom, do melhor para o seu povo. Outros povos não conseguiriam fazer nada. É por essa razão que ele lutou para que todos os outros povos da terra seriam submissos ao seu calendário. Se você está dentro do calendário de alguém, é como se você estivesse dentro do terreno de alguém. O dono do terreno é que manda. Está a perceber? Você vai lutar, você não vai desenvolver. E não precisa esse indivíduo pegar armamento, alguma coisa, não. É que a criação vai fazer conforme o dono do calendário agendou. Está a perceber? É assim que funciona. Tudo deve estar fixado dentro de um tempo. É por isso que você lê na Bíblia, em Daniel capítulo 9, versículo 24, está escrito assim: 70 semanas foram fixadas para o teu povo, para instaurar a justiça, para fazer a expiação, para fazer isso. Tudo deve estar acoplado dentro do tempo. Então, a China não seria a China se seus projetos fossem de acordo com o calendário gregoriano. Está a entender? Hoje, a comunidade árabe não teria a melhor cidade ou a melhor cidade do mundo, que é o Dubai. Não teria. O Dubai foi projetado em função do calendário árabe. Hoje, por exemplo, o calendário árabe está em 1444. Está a entender? É como se eles criaram uma linha temporal para eles criarem o seu desenvolvimento, manifestarem o desenvolvimento da sociedade deles. Está a entender? É por essa razão que nós, o povo banto, devemos voltar no nosso calendário. Temos que voltar. Porque quem tem um calendário domina. Você está no calendário do outro. Ele é que deve escrever o que você vai ser, quem você vai ser. Ele é que deve definir. Então é por causa disso. É por causa disso. Tempo é um espaço. E esse tempo, ele obedece à agenda. Está a entender? E nós estamos dentro da agenda de alguém, dos ocidentais. Para nós, o povo banto, estamos no ano ou na idade 6005. O nosso calendário bantu é o calendário que está de acordo com o tempo da Terra. Não de todo o universo, mas desse espaço em que nós nos encontramos.
Portanto, estamos na idade 6005. É dentro